Quando o servidor público atua fora do limite de sua competência, mas visando o interesse público, ele pratica o quê? Excesso de poder que caracteriza abuso de poder. Tranquilo. Dentre os poderes administrativos previstos, a qual deles é atribuída a faculdade do superior rever os atos dos agentes subordinados, para mantê-los ou invalidá-los de ofício ou requerimento da parte? Hierárquico. Complete a lacuna da frase a seguir. O poder é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos do serviço da administração. Que poder é esse? Disciplinar, a faculdade de punir. Já o poder é o mecanismo que dispõe a administração pública para restringir o uso, gozo de bens, atividades e direitos individuais em favor da coletividade. Polícia. Tá? O poder tem por objetivo ordenar, controlar, coordenar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração. Hierárquico. Não, judiciário não cai. O poder de polícia judiciária tu só estuda se tu estudar processo penal. Né? Porque assim, ó, quando tu estuda o processo penal, tu estuda o poder de polícia judicial. Né? Que aí tem um inquérito policial, tem ação penal, tem prisão em flagrante, temporário, preventivo, é outra coisa. A gente só estuda o judicial e no direito administrativo a gente só estuda o administrativo. Certo ou errado? Essa aí tem para vocês? Tem, né? Então vamos lá. Em decorrência do poder de polícia que é investido a administração pública para condicionar e restringir o uso, gozo de atividades e direitos individuais em prol da coletividade, tá? Uso de gozo de bens, atividades e direitos individuais independentemente de prévia autorização judicial. Pode? Pode? Pode, perfeito, certo. O acatamento do ato de polícia administrativa é obrigatório ao seu destinatário. Para fazer valer o seu ato, a administração pode até mesmo empregar a força pública em face da resistência do administrado, sem que para isso dependa de qualquer autorização judicial? Sem autorização pode aplicar força bruta? Pode. 2 certos aí pra gente. Assinale a alternativa que contém a definição de poder de polícia à luz do direito administrativo. A faculdade que dispõe a administração de fiscalizar, punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina do direito público? Não. A infração é poder disciplinar. Faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso, gozo de bens, atividades e direitos individuais em prol do interesse da sociedade e do próprio Estado. Certo. No direito administrativo, como se denomina a atividade estatal que impõe limite ao exercício do direito à liberdade do cidadão em razão do interesse público? Poder de polícia. Para a gente fechar? Não, tem a 10. Sobre os poderes administrativos, pode-se afirmar que o poder vinculado é aquele que o direito positivo, a lei, confere à administração pública para a prática dos atos de sua competência, determinando os requisitos necessários à sua formalização. Certo ou errado? Certo. O poder discricionário é o que o direito concede à administração, de modo implícito e explícito e implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Conteúdo também, eu falei, às vezes aparece conteúdo. O poder hierárquico tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar, corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração? Sim. Toda condenação criminal pelo delito funcional acarreta em uma punição disciplinar. Toda condenação criminal por um delito funcional. O que são delitos funcionais? São crimes praticados na função pública. Vocês vão ficar chateados comigo, mas eu acho que vocês deviam estudar direito penal. Não estudar e estudar, deveria cair na prova direito penal, crimes funcionais. Tá? Que são os crimes praticados pelos funcionários públicos. São só 14 crimes. Eu acho que todo concurso público tinha que pedir. Concurso da Prefeitura de Rio do Sul, estou dando aula, agora pede. Tá? Que é os crimes que pratica o funcionário público. Peculato, corrupção parcial. Só o conceito bem simples, mas alguns pedem, muitos pedem. Tá? Guarda Municipal pediu aqui. Tá? Tem concurso que pede, TJ pede. Tá? Delito funcional é o crime que só pode praticar um funcionário público. A gente chama de crime funcional, que tu tem que usar a tua função pública. O exemplo clássico é o peculato, que é o furto do funcionário público. A corrupção passiva, que é quando ele recebe uma propina. A prevaricação, quando ele deixa de praticar um ato por interesse e sentimento pessoal. Tu cometeu um crime funcional, uma corrupção passiva, uma prevaricação, um peculato. Sempre acarreta a uma punição disciplinar?
Sim, sempre, claro. Mas nem toda falta administrativa exige uma sanção penal. Sim. Não fui trabalhar com uniforme completo, correto. Há uma sanção administrativa? E penal? Não. Tá? Perfeito. Todas estão corretas. Vamos para 10 ali de vocês, que eu não tenho aqui para mim. Deixa eu ver só 10. A autoridade competente pratica um ato administrativo que ultrapassa o limite de sua atribuição ou se desvia da sua finalidade administrativa. O fragmento indica o quê? Abuso de poder. Eu passei o gabarito ali na secretaria, mas depois que a gente fizer de improbidade, eu passo aqui das outras 16 questões. Tá? Depois eu passo. Eu pego ali embaixo e já passo para vocês o gabarito. Vamos para atos. São características dos atos administrativos apontados pela doutrina. São características dos atos, características ou atributos. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Eu vou de quê? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade. Fizeram de atos, né? Fizeram de atos? Oi? Letra E. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade. Não tem, mas tem imperatividade. Não tem problema. Ficou incompleto, não ficou errado. Em relação à invalidação dos atos administrativos, pode dizer que em caso de legalidade do ato, a própria administração pode anulá-lo? Quando ele é ilegal, a administração pode anular? Pode. Ocorrendo revogação do ato administrativo, são válidos os efeitos por ele produzidos até o momento da revogação. Havendo revogação do ato, ele é válido até o momento da revogação? Sim. O Poder Judiciário pode revogar o ato praticado pela administração? Não. O ato discricionário do administrador pode ser anulado por falta de fundamentação? Só revogado, não. Só revogado. Discricionário é revogado. Ilegal é anulado. 1 e 2. A anulação constitui uma das formas de extinção do ato administrativo. Sobre ela é correto afirmar. Ele quer saber sobre a anulação. O que eu marco aí? Oi? A anulação produz efeito ex tunc. O que está errado aqui é o só. Só pode. Só pode. Só pode ser anulado pela administração? Só pode ser pelo judiciário? Não, pode ser pelos dois. Por isso está errado a B. A anulação produz efeito ex tunc, de que tudo retroage. A revogação constitui outra forma de extinção do ato administrativo. Quanto a ela, a marca assertativa é incorreta. O que está errado? A revogação é fundada na oportunidade de conveniência. Mas aquilo é errado. Qual é que está errado? Letra C. O ato discricionário não pode ser revogado. Está errado porque ele pode ser revogado. Letra C. 5. O ato administrativo eivado por vício de legalidade poderá ser o quê? Anulado tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário. Os dois podem anular. Considera-se juridicamente perfeito os atos administrativos contemplados com os seguintes requisitos: finalidade, competência, motivo, forma e objeto. Fico, mofo. Finalidade, competência, motivo, forma e objeto. Fico, mofo. O atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiro, ainda que forma contrária à sua concordância, denomina-se o quê? Imperatividade, poder de império, onde o poder público impõe as coisas a nós administrados. O município X autorizou um particular a estacionar veículos particulares em um terreno público municipal. Passando 2 meses, um fiscal da prefeitura verifica que tal atividade está gerando dano ao meio ambiente. A administração pública deve o quê? Vamos revogar. A gente autoriza e depois a gente tira. Revoga o ato. Tempo de revogação. 9. No direito administrativo, o ato pelo qual o agente detém certa liberdade de avaliação ou decisão para a sua prática denomina-se o quê? Liberdade na atuação é discricionário, conveniência e oportunidade. E a última, que é 10. Segundo a moderna classificação dos atos administrativos, existem aqueles que são praticados pela administração, usando de sua supremacia sobre os administrados, impondo-lhe o atendimento obrigatório. Tais atos são conhecidos como atos de império.
Fechou. Depois eu passo o resto. Ó, pessoal, eu acredito que para vocês vai cair assim, ó. 2 ou 3 questões da legislação, uma de improbidade, eu sempre aposto em improbidade, porque é difícil um concurso que não cai em improbidade, e uma outra vem de atos e poderes. Eu acredito que aquela primeira parte que eu expliquei, as 2 primeiras aulas, que é a parte de responsabilidade civil, agentes, princípios e administração, ele vai pedir uma questão mais na prova de constitucional. Porque cai nos 2 editais, eu não sei se o Rodolfo chegou a comentar. Cai nos 2, tá? Então eu acredito que ele vai perguntar na prova de constitucional. Tá? E aqui na nossa caiu uma de improbidade, uma de atos ou poderes, tá? E uma de improbidade, tá? E 2 ou 3 da legislação estadual. Tá? Ele vai separar bem, tá? Não te preocupa que vai cair uma da lei de ingresso, uma da estatuto, uma do regime disciplinar, tá? Aí uma de improbidade e uma de atos ou poderes. Tá? Ele vai pegar uma coisa de cada ponto, é muito poucas questões. Então, é isso aí. Probidade sempre aparece, eles gostam muito de perguntar porque se fala muito em improbidade administrativa e cada vez mais se fala em improbidade. A princípio, a lei de improbidade administrativa é a lei que regulamenta a improbidade, a lei 84/29 de 92. Cuidado, ele cita no edital probidade. Não existe um conceito para probidade. Probidade é lealdade. Tipo, o processo licitatório tem que seguir a probidade administrativa. Tem que ser honesto, o processo tem que ser honestidade. Não existe conceito de probidade, existe conceito de improbidade. Improbidade é a deslealdade, ou melhor, a princípio, quando tu lembra de improbidade, o cara cometeu improbidade administrativa, o que ele fez? Coisa errada, mas que coisa errada? Ele corrompeu, mas o que ele adquiriu com isso aí? Benefício próprio. O que aconteceu com a vida dele? Ele se enriqueceu ilicitamente. Improbidade tu associa logo enriquecimento ilícito. Não é só isso, mas essa é a principal coisa que vem na minha cabeça. Improbidade administrativa é quando o agente público se enriquece ilicitamente. Qual é a forma mais fácil de eu desviar dinheiro público na administração pública? Que é a que mais se usa? A licitação. A fonte de desvio é o procedimento licitatório. Tá? Por quê? Porque a licitação é onde eu trabalho com dinheiro público de verdade. Né? Eu pego o dinheiro de verdade mesmo, é no procedimento licitatório. Tá? Então, a princípio, a lei de improbidade 84/29 dispõe sobre as sanções aplicáveis a agentes públicos em caso de enriquecimento ilícito, seja no exercício do cargo, emprego ou função, na administração direta, indireta e fundacional. Tá? O servidor cometeu uma infração, ele tem que ser punido por um ato de improbidade administrativa. Qual é o princípio que diz que ele tem que ser punido? Princípio da administração que diz que ele tem que ser punido. Estuda lá 1. O servidor cometeu um ato de improbidade, ele tem que ser punido em razão de qual princípio da administração? Moralidade. Se tu pegar lá a apostila, tu vai ver o princípio da moralidade, o balãozinho com o artigo 37, parágrafo 4º. Pessoal, só um detalhe que eu quero falar para vocês, não sei se eu comentei. Existe um outro princípio no artigo 37. Comentei, né? Princípio... Ó, olha só. Existe um princípio no artigo 37... que ele é, além da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, é o princípio da participação. É o artigo 37, parágrafo 3º. A lei disporá os casos de participação dos usuários do serviço público. Como pode aparecer numa prova? Qual dos princípios está previsto no artigo 37 da Constituição, além do legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? É o princípio da participação. É um princípio que tem que nós participamos da prestação do serviço. Então, o que acontece? Imagina que eu desviei dinheiro público. Isso é crime? É ou não? É um crime. É um crime. Além de ser crime, é um ato de improbidade? É ou não? É. Além de ser crime, é um ato de improbidade administrativa. Além de ser crime, é um ato de improbidade administrativa. Eu desviei dinheiro público, é crime, e também é um ato de improbidade administrativa. Estou sofrendo um processo de improbidade criminal. Pelo crime, eu sou punido? Sou. Eu não preciso saber, tá? Você não precisa saber. Mas esse crime está previsto no artigo 312 do Código Penal, tá? Que é o crime de peculato, que é a pena de 2 a 12 anos de reclusão. Sou punido criminalmente. A mesma conduta que é desviar o dinheiro é improbidade. Eu também sou punido pela improbidade? Sou ou não? Sou.
Mas o que é improbidade? Vamos dar um conceito para improbidade. Por improbidade administrativa, entende-se o ato que afronta os princípios norteadores da corrupção administrativa, ou, tecnicamente, fato jurídico decorrente da conduta humana, positiva ou negativa, de efeitos jurídicos involuntários, que induz a aplicação da sanção de natureza extrapenal em processo judicial. A pessoa não entende porra nenhuma. Improbidade é corrupção administrativa. É quando o servidor se corrompe administrativamente. Isso é improbidade. A pergunta é, a improbidade tem natureza penal ou não? Tem ou não? Não. Extrapenal. O que quer dizer isso, professor? Um vai ser o processo criminal e o outro vai ser o processo de improbidade. Então vai ser punido na esfera administrativa ou judicial? Judicial. Em processo judicial. Por quê, professor? Uma das punições por tu cometer uma improbidade é a suspensão dos teus direitos políticos. Só pode suspender o direito político quem? Quem? O juiz. Então como é que vai ser um procedimento administrativo? São perguntas que parecem simples, mas é difícil. Natureza é tranquilo, extrapenal. Agora, a punição é um procedimento judicial e não administrativo. Tá? O pessoal erra isso aí. É judicial. É pela justiça que tu vai ser punido. Uma coisa é tu ser punido na esfera criminal, outra é tu ser punido por improbidade. Tu tem que entender que quando a gente estudar a lei do servidor, a gente vai estudar que o servidor tem responsabilidade administrativa, civil e penal. Elas são todas independentes. O fato de eu ser punido na esfera criminal impede de eu ser punido na esfera administrativa? Não. O fato de eu ser punido na esfera civil impede de eu ser punido por improbidade? Não. Elas são todas independentes. Fui punido pelo crime. Pena de 2 a 12 anos de cadeia. Além disso, pessoal, me refiro aqui crime pessoas normais, né? Não militares, né? Porque aí muda totalmente os artigos. A numeração muda e as penas mudam. Tá? 2 a 12 anos. Também sou punido por um ato de improbidade administrativa. Existem 2 tipos de punição. A punição da Constituição Federal, que está lá no artigo 37, parágrafo 4º, e existem as punições da lei, 84/29 de 92. Geralmente eu não explico a da lei, tá? Só que como vocês é o curso do CFO, eu vou explicar, mas geralmente eu não explico as da lei, porque eu só vi cair 2 vezes, né? Sendo que uma foi em prova oral. Mas vou explicar as 2. A princípio eu vou te explicar a da Constituição. Depois eu volto para a da lei. Quais são as punições aplicáveis a agentes públicos por cometerem um ato de improbidade? Artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O servidor cometeu um ato de improbidade, ele vai ser punido com o chamado superei. Suspensão dos direitos políticos. Porra, não vai me errar. Eu estava numa turma em Ibituba, eu quase tive um infarte. Não é perda. Não é perda. O cara errar isso aí, porra, não dá. Tu não perde direito político. Quando é que tu perde um direito político? Opa, tu deixou de ser brasileiro. E a segunda forma? Quando tu morre. Não tem outra opção, entendeu? Então não confunde. Tu perde direito político quando tu morre. Ou quando tu deixa de ser brasileiro. Isso está lá no Código Eleitoral, que não importa pra gente. Não é perda, é suspensão. Cometi um ato de improbidade, eu vou ter a punição do superei. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário e indisponibilidade dos bens adquiridos de forma ilícita. Sem prejuízo da ação penal cabível. Um outro é o processo criminal. Fechou? Essas são as punições da Constituição. Depois a gente vai ver a da lei. A quem que se aplica essa lei de improbidade? Ao chamado agente público. Agente público. Quem que é o agente público? É todo aquele que exerce um cargo, emprego ou função pública, seja permanente ou seja transitória, seja com ou sem remuneração. Ele é considerado agente público. Todo mundo que exerce uma função pública é considerado agente público. Todo mundo. Tá? Exerceu função pública, tu é agente público. Tá? Pode ser temporário, pode ser comissionado, pode ser vereador, pode ser eletivo, né? Pode ser efetivo, pode ser comissionado.
A conduta do agente pode ser de forma dolosa ou culposa. Eu posso ser punido por ação ou omissão. O que é ação? Quando tu faz. O que é omissão? Quando deixa de fazer. Ó, desviei uma grana lá, mas eu já botei a tua parte na tua conta, tá? Eu não fiz nada, professor. Eu também cometo? Claro, tu foi omissivo. Forma dolosa, quando tu quer. E culposa, quando tu não tinha intenção. Mas tu foi culpado. Vou te dar um exemplo. Tu deteriorou um bem público. Mas tu não queria. Mas tu deteriorou. Tu cometeu improbidade? Sim. A gente vai estudar depois. Tu cometeu um prejuízo ao erário, aos cofres públicos. Então tem uma hipótese que ele pode ser culposo. Às vezes cai na prova e tu erra, tá? O agente só pode ser punido por improbidade de forma dolosa. E não, ele também pode ser punido por forma culposa. Sem ter a intenção de causar um prejuízo. É só prejuízo ao erário que pode. Enriquecimento não tem como ser culposo. É só prejuízo ao erário. Beleza. Quem que são os sujeitos da improbidade? Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo e sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? É o agente público. Sou funcionário público, eu trabalho na administração pública, e aí eu descobri um sistema de fraude, tem uma forma de eu fraudar a administração. E eu estou desviando dinheiro, eu estou tendo um proveito econômico em razão disso. Só que para mim conseguir essa fraude, eu não consegui sozinho, eu precisei de um amigo meu, que ele é hacker. Eu cantei a pedra, eu falei para ele como é que era, mas ele que fez. Eu sou sujeito ativo, que sou o agente público. E ele? Ativo ou passivo? Ativo ou passivo? Ativo. Quem que é o sujeito ativo? O agente público. E o particular, que contribuiu, colaborou ou foi beneficiado com a conduta do agente. O particular que contribuiu, colaborou ou foi beneficiado com a conduta do agente. Ele também é sujeito o quê? Ativo. O particular que contribuiu, colaborou ou foi beneficiado com a conduta do agente. Ele também é sujeito o quê? Ativo. E quem que é o sujeito passivo? É o lesado. O lesado é sujeito passivo. Exemplo. A gente ia dinheiro do corpo de bombeiro militar. A gente era sujeito ativo. O particular também é punido pela improbidade, tá? Ele só não vai perder a função pública porque ele não tem. Como é que é na prova? Só pode ser punido por ato de improbidade o agente público. Errado. O particular também pode. Que contribuiu, colaborou, foi beneficiado. E o sujeito passivo? Era o corpo de bombeiro porque foi o quê? O lesado. Apareceu 100 mil reais da minha conta. Sumiu 100 mil reais do órgão que eu trabalho. Renato, de onde é esse dinheiro? Eu não consigo comprovar a origem. Esse dinheiro pode ficar bloqueado da minha conta? Pode. Sem uma condenação? Pode. O nome disso? Medida de natureza cautelar. Não, eu comprei um imóvel e eu não consigo provar a origem. Eu estou sendo acusado de improbidade. Eu não consigo provar a origem do imóvel. Esse bem pode ficar restringido a venda dele? Ele sequestrar o bem? Pode. Ele sequestra um bem, né? Tipo, restringe lá no cartório de imóveis, no Detran, para não vender o veículo. Sem uma condenação, pode? Pode. Medida de natureza cautelar. Durante um processo de improbidade, o servidor ele pode ser afastado do serviço público? Durante um processo de improbidade, o servidor pode ser afastado? Pode. Medida de natureza cautelar. Ele recebe o FAMI? Recebe. Princípio da inocência. Até que todo mundo é inocente até que se prove o quê? O contrário. Parece absurdo, mas não, tem que ter, né, pessoal? Tem coisa que tu não concorda porque tu tá vendo o caso em concreto, mas se tivesse te acusando de uma coisa que tu não fez, tá? Aí tu vai ficar sem receber? Não pode, né? Tu é inocente. Até que se prove o contrário. No caso, não se aplica a vocês, tá? Vocês sabiam, né? Que esse princípio da inocência não se aplica no direito penal militar, né? Vou te dar um exemplo. Tu trabalha na corporação. Eu vou lá e digo que tu me agrediu. Tu me agrediu e me roubou. O que acontece? Eu só vou lá, não tem nada. Ó, fui lá em casa ontem, me deu uma porrada e me roubou meu dinheiro. O que acontece? O que acontece com ele? E o que acontece contigo na hora, assim? Hã? Detido. Por quê? Porque vocês estão fodidos. Porque vocês têm que provar a inocência. O princípio é totalmente ao contrário. Tu é culpado. E tu tem que provar tu o quê? Inocência. Tu quer apavorar o militar, é só tu ameaçar ele. Ah, vou lá na corporação. Pronto, fodeu. Não, peraí, vamos acertar. Tanto é que tu não vê militar caloteiro.
Em tese. Tu não vê o cara dando calote. Por quê? Porque a pessoa que tu tá devendo... Se tu tá devendo uma pessoa que sabe disso, ele vai te cobrar lá no quartel. E aí o que vai acontecer? Tu tá fudido. Tá? Por quê? Por causa do princípio da inocência, que não é igual que eu falei pra vocês, que todo mundo é inocente até que prove o contrário. Ao militar, ele primeiro toma medida, para depois julgar o procedimento. O civil, não. Primeiro julga o procedimento, para depois tomar medida. É o contrário. Tá lá no Código Penal Militar. Já viram? O Rodolfo falou pra vocês que no Brasil não tem pena de morte? Salvo em caso de guerra declarada. O que eu tenho que fazer para morrer? Tem que ser em tempo de guerra, beleza. Mas onde é que tá essas punições de morte? Código Penal Militar. São 12 condutas punidas com a morte. Tá? Homicídio, estupro, dano ao patrimônio bélico, espionagem, guardar estrangeiro, tá? Ajudar a tropa estrangeira, tudo punido com morte. E se for tentado, a pena é de 30 anos. Tá? A morte é com fuzilamento. Tu é condenado, em 7 dias tu é fuzilado. A não ser que esteja em área de guerra, que o comandante pode dar a medida imediatamente de execução, sem autorização do presidente da República. É uma coisa interessante que tu estuda a vida toda direito, né? E se ninguém comenta onde é que está a punição de morte. Se fala muito, nenhum aluno questiona, mas onde é que está? Tá, beleza, em caso de guerra, mas o que eu tenho que fazer para morrer? Está lá no Código Penal Militar, porque lá divide crimes em tempo de paz e crimes em tempo de guerra. Tá lá nos tempos de guerra tem esse aí, é fuzilamento. É bem legal o Código Penal Militar, ele é um pouco diferente, não muda muita coisa não, muda pouca. Tem coisa que é bem engraçado, penas alternativas não tem mais tipos de penas. Tá? No crime tentado, a pena pode ser a mesma do consumado. Tipo, se eu der um tiro numa pessoa e ela não morrer, Código Penal diz que a minha pena é reduzida de 1 a 2/3. No militar, o juiz, se ele achar que foi muito grave o crime, ele pode aplicar a mesma pena do consumado. Tá? Tem uma diferenciação. Não tem penas alternativas, que a gente vê, prestação de serviço à comunidade. Não tem nada disso. É bem legal. Enfim. Cometi um ato de improbidade. O poder público, ele pode me punir? Pode ou não? Pode, porque ele é o detentor do ius puniente. O que é o ius puniente? É o direito de punir as pessoas. Mas ele tem um prazo, ele me pune quando ele quiser. Ele tem um prazo. Para suspender meus direitos políticos, para me perder a função pública, para me ter que os meus bens ficarem indisponíveis, o poder público tem um prazo de 5 anos para fazer isso aí. Cometi um ato de improbidade. Quanto tempo o poder público tem para tirar minha função pública? 5 anos. Se ele não tirar em 5 anos, o que acontece com o direito? Prescreve. Então o que é prescrição? O que é prescrição? É a perda do direito de punir. Aqui, por probidade, o Estado ele perde o ius puniendi, que é o direito de punir as pessoas, porque ele tinha um prazo. Então quem perde o direito? Santa Catarina, que é o Estado. 5 anos contados de quando? Que é foda. Também não costuma cair isso aqui. O efetivo, o prazo começa a contar do conhecimento do fato. Na hora que souberem quem desviou o dinheiro e o dinheiro foi desviado. Então é concursado, começa a contar dali. O comissionado começa a contar quando? Não é igual. Chuta. O comissionado, o prazo não começa a contar igual. Começa a contar quando? Quando ele o quê? Sai, vai lá, sai, mas não é sai. Quando ele é exonerado. E o eleito? O eletivo? Vereador, prefeito, deputado? Não é nunca igual. Pensa. Do término do mandato. Por quê, professor? Imagina que eu sou senador, mandato de 8 anos. Senador é 8 anos. Cometi um ato de improbidade no primeiro ano do mandato, no primeiro ano da legislatura. O processo vai correr perante a casa. Eu estou enrolando. Passou 6 anos, o professor prescreveu. Não. Se terminei o mandato, eles não me destituíram, quando termina o mandato, começa a contar os 5 anos. Tá, então, ali o prazo é 5 anos para suspender o direito político, para perder a função e por bens ficarem disponíveis. Efetivo do fato, comissionado da exoneração e o eleito do término do mandato. O nosso senador
da República, qual foi o senador que a gente elegeu? Quem? O Dário. O Dário, ele conhece bem essa lei, né? Porque ele foi punido por improbidade. Sentença transitada em julgado. Sabia, né? Ele foi condenado por improbidade administrativa. Tá? Não tem mais recurso. Tá? Depois falam que escolheram o Tiririca em São Paulo, escolheram o Romário no Rio. Pois é, né? A gente votou bem... Hã? Depois, após a inscrição... Não, a inscrição. Só que no caso dele, a ficha limpa só condena em crime. Aquela ficha limpa é só para crime. Tá? O estudante político dele não foi suspenso. Tá? Por isso que pode acarretar a suspensão. Não é que sempre acarreta, mas ele foi condenado com sentença condenatória transitada em julgado. Oi? Não, a punição dele, ele perdeu na época a função pública que ele tinha, só que ele tinha acabado, ele teve que ressarcir e os bens ficarem disponíveis. Tá? Não teve a suspensão dele. Tá? Aí tu me diz assim, porra, pois é, pessoal, eu prefiro botar uma anta, uma mula, qualquer um, menos um condenado. Porque o condenado, ele foi ele. Tá? E a gente botou o condenado. Por que a oposição não explorava isso aí? Eu acho que foi um acordo de ética, né? Deve ter um acordo entre os partidos de não envolver essa parte de condenação. Só pode, né? Porque eu ia atacar só isso. Pessoal, esse negócio de política, é briga, é tudo mentira, tá? Na minha opinião, é tudo mentira. É tudo papo furado que é para convencer os eleitores. Não tem nada disso aí, é tudo unidinho. Tanto é que depois um troca pro outro. Tá? É só para convencer os eleitores mesmo. Tá? Mas enfim.